Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz do nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. E o fim dele não foi na cruz, vive está à destra de Deus e aqui estamos para adorá-lo. Agora abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quem estava aqui domingo passado, lembra que eu não terminei o sermão, que eu não saí do primeiro verso, do versículo 42 ao versículo 50. Eu vou ler de novo esse texto e a gente vai dar continuidade ao sermão de domingo passado, que tem como título Cuidado com os escândalos. Cuidado com os escândalos. Marcos capítulo 9, do versículo 42 ao 50, diz assim a palavra santa do Senhor. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada ao mar. Se a tua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranca-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será salgado com o fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhes restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém? Esta é a santa palavra de Deus. Como este sermão de hoje ele vai ser a continuação do que eu falei domingo, com o tema Cuidado com os escândalos, eu quero relembrar aos irmãos o contexto desta passagem que, lida isoladamente, pode ser que traga muitas dúvidas aos nossos corações. O texto não é um texto fácil, e não somente no que se refere à sua interpretação, temos que ter cuidado ao examiná-lo. O texto, fora do seu contexto, parece que está desconectado, mas eu disse aos irmãos que não está. Os discípulos, a partir do versículo 33, atenção, eles estavam no caminho discutindo entre si quem era o maior do grupo. Eu não vou ler o versículo 33, você passa o olho aí. E Jesus fica muito preocupado com isso, e Jesus pergunta a eles dizendo: o que é que vocês estão discutindo no caminho? E o texto vai dizer, 33 e 34, eles discutiam justamente quem era o líder, quem era o maior, quem era aquele que tinha a proeminência dentro do grupo dos discípulos. Isso se torna mais grave, irmãos, porque pela segunda vez Jesus declarou que ele deveria morrer e ressuscitar. Veja comigo, irmãos, o versículo 30 e o versículo 31. Jesus, após chegar na Galileia, ele estava em oculto, porque nesse momento ele já estava com um ministério muito abrangente, temos visto isso. E ele dizia aos seus discípulos abertamente, veja versículo 31, o Filho do Homem será entregue na mão dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Ele já tinha dito isso no capítulo 8, versículo 31, quando Pedro disse: Senhor, jamais faça isso. O Senhor não pode fazer isso. E Jesus repreende Pedro fortemente.
Jesus diz: para trás, Satanás. Está aí no capítulo 8, a partir do versículo 31 em diante, que não vamos ler. Então esse é o contexto. Jesus já tinha dito aos seus discípulos que ele deveria morrer e ressuscitar, só que os discípulos estão ainda custosos em entender o caráter messiânico do sofrimento na cruz. Porque para o judeu, para eles, Jesus sendo o Messias seria o libertador. Seria aquele que libertaria Israel e traria a gloriosa herança de Davi, o reino glorioso do descendente prometido de Davi. E é verdade, Jesus ainda fará isso, mas nesse momento Jesus precisava morrer e ressuscitar, e futuramente, que isso ainda não aconteceu, ele voltará para reinar. Então, se você voltar para o versículo 42, ele fala dos escândalos, ele fala dos tropeços. Eu expliquei aos irmãos que esta palavra, que alguma versão chama qualquer que escandalizar, ou aquele qualquer que fizer tropeçar, é uma palavra que aparece exclusivamente na língua original. É difícil ela na tradução para o português. Então os tradutores escolheram escandalizar, fazer tropeçar. E eu disse aos irmãos que essa palavra não traz a ideia de chocar alguém, né? Me escandalizou. A palavra literalmente é empurrar alguém para fora. A pessoa está num caminho e você empurra aquela pessoa para fora. Literalmente, esta é a palavra. Fazer tropeçar ou escandalizar. No contexto aqui, era que os discípulos deveriam ter cuidado para não fazer nenhum pequenino cair no pecado, tropeçar, fazer com que a sua vida seja um mau exemplo. E a pergunta é a seguinte, versículo 42, se vocês estiverem comigo. Quem são esses pequeninos que Jesus diz? Qualquer que escandalizar ou qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos, é melhor que você pegue uma grande pedra, coloque no pescoço e vá para o fundo do mar. Quem são esses pequeninos? Versículos 36 ao versículo 38 responde. Aparece duas personagens que eu não vou mais explicá-los, mas dentro do contexto aparece uma criança que Jesus coloca no colo e diz: olha, vocês estão querendo ser o maior? Vocês têm que ser igual a essa criança, um ser tão servil, tão dócil, que está pronto para fazer o que eu pedi para ele. Vocês têm que ser como essa criança. E a segunda personagem, que está no versículo 38, é um anônimo, atenção, um anônimo, que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E João disse: mestre, a gente viu essa pessoa expulsando demônio e a gente repreendeu essa pessoa. O que é que Jesus disse? Deixa-o, porque aquele que é conosco está ao nosso favor. Esta é a ideia do versículo 39 e no versículo 40, porque quem não é contra nós é por nós. Então quem são esses pequeninos? A figura da criança no colo de Jesus e a figura desse anônimo que estava expulsando demônios em nome de Jesus, e ele nem fazia parte do grupo. E aí Jesus então chama para si, e aí eu expliquei com mais detalhes domingo, dizendo: aquele que fazer tropeçar um destes pequeninos é melhor que coloque uma pedra no pescoço e seja lançado no mar. Irmãos, eu pergunto a vocês, essa palavra é dura ou não é? Pastor, Jesus está fazendo apologia ao suicídio? Claro que não. Aqui Jesus está dando um exemplo exagerado, uma hipérbole, para dizer o seguinte: escutem, meus discípulos, se vocês fizerem da vida de vocês motivo de fazer outros tropeçar, é melhor que você nem me siga. Irmãos, olha como isso é sério. E aí eu trouxe domingo passado várias implicações da nossa vida quando a gente faz tropeçar um pequenino.
na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se comportar. Fiz algumas aplicações em relação a isso. Mas o texto segue em um outro movimento, e esse movimento ele se torna ainda mais sério. O primeiro movimento foi cuidado com o tropeço, ou fazer outros tropeçar. Jesus agora vai chamar os seus discípulos para cortar o mal pela raiz. Então, a partir do versículo 43, o Senhor Jesus também faz da linguagem hiperbólica, essa linguagem exagerada, como também um aspecto de ensino. O texto parece ser redundante, mas entenda, quando a Bíblia parece ser redundante, ela quer enfatizar algo ao nosso coração. Não é porque faltou palavras na boca do nosso Salvador. Quando ele disse que ele falou da mão, ele falou do pé, ele falou do olho, e que é melhor você cortar um membro desse, cortando ele como se fosse ele motivo para tropeçar, é melhor você entrar, vamos dizer assim, mutilado, aleijado no reino de Deus, do que pecar contra o Senhor, do que simplesmente não levar a sério a sua vida de santificação, de discipulado, e assim viver a sua vida como que bem entendesse. Então aqui, irmãos, do versículo 43 ao versículo 49, Jesus vai ensinar a necessidade do autoexame e de remover então tudo aquilo que está no nosso coração, que tem nos feito tropeçar, ou seja, tem nos feito cair no pecado, cair nas tentações. Então esse movimento aqui é muito mais fácil de entender, porque a Bíblia vai usar a mesma ideia para 3 ilustrações. A primeira delas, veja versículo 43, a mão. A mão que para o judeu era um instrumento de abençoar. A mão que se levantava para adorar o Senhor. A mão como instrumento para poder mostrar de que as suas mãos figurativamente estão limpas ou sujas perante Deus. Esta linguagem é muito comum no Antigo Testamento, inclusive no livro de Provérbios. O autor, os Provérbios vai falar muito sobre mãos, sobre pés, sobre olhos, trazendo sabedoria e analogias em relação à nossa vida. E Jesus diz no versículo 43, se a tua mão fizeste escandalizar. Mais uma vez, o que significa a palavra escandalizar? Tropeçar, ou melhor dizendo, sair do caminho, cair no pecado. Então o que Jesus está dizendo é, se tem algo na sua vida que está fazendo você pecar, olha o que o texto diz, irmãos, não sou eu. O texto diz, arranca-o fora. Aí eu pergunto aos irmãos, lendo o texto, Jesus está dizendo isso literalmente com a mão? Claro que não. Se for a mão mesmo, que seja, mas aqui é uma linguagem exagerada, assim como o versículo 42. Olha a seriedade, meus discípulos, lembrem, se vocês fizerem tropeçar um desses pequeninos, amarre uma grande pedra de 20 quilos e vá para o mar e se jogue lá. É melhor você fazer isso do que ser uma pedra de tropeço. Versículo 43, se tua mão te fizer pecar, arranca-o fora. E aí, irmãos, assim segue versículo 43, versículo 45, dê uma olhadinha que fala do pé, e o versículo 47, a estrutura é a mesma, começando com a mão, depois vai para o pé, e finalmente, depois vai para o olho, mão, pé e olho. Todas essas 3 ilustrações têm a mesma ideia, levar a sério o pecado e cortar o mal pela raiz. Mas, irmãos, tem um adendozinho, tem um acréscimo em cada um desses versículos, no versículo 43, 45 e 47,
quando ele diz assim, é melhor você entrar aleijado, ou é melhor você perder um dos pés, é melhor você perder um dos olhos, é melhor você entrar assim no reino de Deus, do que não cortar o mal pela raiz, ou seja, o pé, a mão e o olho. E veja aí, irmãos, veja versículo 43, finalzinho do 43. E ires para onde? Vocês estão comigo? Ir para onde? Para o inferno. Versículo 43, versículo 45 e versículo 47. Eu sei que alguns estudiosos colocam que algumas dessas frases não estão nos melhores manuscritos. Eu não vou entrar neste mérito. Ele aparece somente em um dos versículos, mas foi acrescentado para os outros para dar eco ao ensino de Jesus. Isso não importa. O que importa aqui, irmãos, é que Jesus fala uma realidade que às vezes é pouco falada. E pasme, existem muitos teólogos que têm desacreditado na realidade do inferno. Alguns teólogos, e aqui eu vou citar o nome de um, que é talvez relativamente conhecido, e eu tenho livros dele, mas ele não acreditava no inferno. Ele acreditava na destruição da alma do ímpio, e ele não viveria para todo sempre em um momento de perdição. O castigo do ímpio é desaparecer. Sabe quem é esse teólogo? Um inglês chamado John Stott. Você já ouviu falar sobre ele? Sim ou não? Sim. John Stott. Ele era aniquilista. Tenho livros dele, inclusive um dos melhores livros que eu li sobre a ressurreição de Jesus é A Cruz de Cristo, de John Stott. É um maravilhoso livro, mas ele acreditava que na mente dele não concebia um lugar onde as pessoas passarão toda a eternidade sendo castigadas para todo sempre. Irmãos, eu gostaria também que não existisse o inferno. Eu gostaria, mas não é o que eu gosto. É o que a Bíblia diz. E antes de você dizer assim, pastor, mas não é muito duro a condenação eterna? Porque o texto vai repetir, né? Que esse fogo lá nunca se apaga. E muito provavelmente o cenário de Jesus era um lixão que ficava fora da cidade, aonde esse lixão, né, era queimado e nunca se apagava aquele fogo. Se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai ver que os teólogos dizem que geograficamente havia um lixão naquele lugar, e Jesus usa aquela ilustração do lixão queimando, dizendo aonde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Mas o que Jesus quer dizer, irmãos? Atenção, e lembra para quem Jesus está dirigindo essas palavras. Jesus está dirigindo essas palavras para os seus discípulos. Os seus discípulos que queriam ser o maior. Seus discípulos que queriam destaque entre um ao outro. E Jesus está dizendo, cuidado com os tropeços. Cuidado você fazer tropeçar um desses pequeninos. Cuidado com os escândalos. Corte o mal pela raiz. A pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: qual era o mal dos discípulos aqui no texto? Dentro do seu contexto imediato. Qual era o mal? Versículo 33 e 34. Concorda comigo? Aonde o texto diz, atenção. Chegou em Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhe: que estávamos discutindo entre vocês no caminho? Versículo 34. Eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Aqui no texto, imediatamente, qual era o mal dos discípulos? O orgulho,
a ostentação de estar à direita ou à esquerda de Jesus, que isso vai reverberar, parece que eles não ouviram direito, então mais na frente, Tiago e João chegam com a mamãe deles e a mamãe que faz o pedido a Jesus. Isso aqui é para um outro momento. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que devemos levar a sério aquilo que afeta o nosso coração. O nosso coração é mau. O nosso coração, ele é enganoso. Já fomos regenerados. Se você é um crente, um salvo, você tem certeza da sua salvação, você nasceu de novo, você tem o Espírito de Deus habitando em você, mas ainda habita em você a velha natureza, que Paulo vai dizer que a gente precisa mortificá-la a cada dia, não é verdade? E que o Espírito Santo deve produzir o fruto dele para que venhamos a ser semelhantes a Jesus. É uma batalha, meus irmãos, e quando nós não levamos a sério o pecado no nosso coração, ele vai crescer, ele vai amadurecer, e eu vou dizer mais, ele vai apodrecer. Porque o fruto do pecado, ele come podre, ele não come maduro. Por isso que Jesus está dizendo, corte o mal pela raiz. Pastor, mas Jesus está dizendo então que quem é crente e pecar contra o Senhor, não levar a sério o pecado, não cortar o mal pela raiz, perde a salvação? Não. Porque o texto não está falando sobre perder a salvação. O texto está fazendo uma avaliação. Volte ao versículo 42. Quem são esses pequeninos que os discípulos deveriam evitar a todo custo ser pedra de tropeço para eles? Versículo 42 é a chave de todo o verso. Qualquer que escandalizar, qualquer que fazer tropeçar um destes pequeninos, que o que, irmãos? Que crê em mim. Está falando dos crentes. E claro que os discípulos, os seguidores de Jesus, também eram crentes. A fé deles estavam sendo moldadas, é verdade, havia um amadurecimento em constante processo. Eles não entendiam ainda o aspecto messiânico do sofrimento, é verdade, mas Jesus está dizendo, levem a sério a vida de me seguir, a vida do discipulado, porque se você fazer tropeçar um desses pequeninos, é melhor que você nem me siga. E eu vou ainda mais, o que faz você mesmo tropeçar, arranque fora, porque é melhor você arrancar perdendo um membro, do que achar que está bem com Jesus e está entrando no inferno. Aqui não é perder a salvação, mas aqui é uma avaliação. Pastor, mas pode um crente estar num estado tão orgulhoso no coração que ele perde esse senso, ele perde essa sensibilidade do pecado? Lê a carta de Paulo aos Coríntios. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer lá que a igreja estava ensoberbecida. Porque havia irmãos na igreja que sabia de um pecado, de um homem que estava fornicando com a sua madrasta. Pastor, isso acontece na igreja. Leia a Bíblia, irmão. E a igreja estava sem fazer nada. E Paulo então determina que aquele tal que estava fazendo tal coisa, que até era inominável à sociedade na época, olha só, era inominável aos descrentes, ele disse, este tal seja expulso da igreja, para que ele sendo salvo no dia de Cristo, mas ele não contamine toda a massa. Não vamos entrar no mérito do fulano será salvo ou não. Até posso dizer que era, porque na sua segunda carta ele agradece à igreja, que diz que a igreja que estava em pecado se arrependeu e tratou do assunto, capítulo 2 de 2 Coríntios. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que pode ter coisas no nosso coração
que nós já temos perdido a sensibilidade do pecado. E isso está fazendo você tropeçar. E eu vou dizer mais, isso está fazendo outros, quando vê a sua vida, tropeçar. Ah, pastor, mas a responsabilidade é de cada um. É verdade, mas Jesus está usando os dois exemplos. Nem faça os pequeninos tropeçar e nem você mesmo tropece por causa de algo que você não cortou pela raiz. Nesta noite eu chamo os irmãos ao arrependimento, a avaliar o coração. Será que tem algo no seu coração que tem feito você tropeçar? Tem feito você cair em pecado? Seja o que for, meu irmão, em nome de Jesus hoje, corte o mal pela raiz. Ah, pastor, mas se eu cortar isso pela raiz, eu vou perder amizades. Que seja. É o preço de seguir Jesus, amém, igreja? Amém. É o preço. Não queria que as pessoas ficassem com raiva de mim. A gente quer ter inimizade, irmãos? Claro que não, mas se isso for o preço, que seja. Avalie a sua vida, avalie os seus gostos. Quando você tem algo no coração que você não faz cortar o mal pela raiz, isso vai fazer você tropeçar. Veja o texto, 43, 45 e 47. 44, 46 e 48 é como se fosse um coro, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Pastor, então quer dizer que eu perco a salvação? Não, o que eu estou lhe dizendo é que você, como um crente, você não pode brincar com o pecado. Se você tem brincado e gostado do pecado, avalie a sua vida, se você não está rumando para o inferno achando que você é um cristão. É duro, irmãos. Essa pregação não é popular, mas eu queria saber se tem outra interpretação para esse texto. Eu disse a semana passada e quero reforçar isso. A nossa responsabilidade é com Deus, conosco e com o próximo. Escute isso. Com Deus, que porque nós, quando pecamos, em primeiro lugar pecamos contra quem? Contra Deus. Contra o meu coração, porque o Espírito Santo está agindo em mim em uma progressão de santidade. E aí eu simplesmente abafo, como Paulo vai usar essa linguagem, não extingueis o Espírito, não entristeceis o Espírito. Mas com o próximo, porque quando eu peco contra Deus, eu peco contra mim mesmo, eu peco contra o próximo. Então, se eu faço tropeçar um desses pequeninos irmãos, Jesus disse, é melhor que você, Robério, nem me siga. Oremos uns pelos outros, oremos pelos pais, maridos desta igreja. Porque quando um pai de família, um marido peca contra Deus, contra ele está pecando contra a família. Talvez o seu filho adolescente vai se desviar do caminho por causa do pecado dele. Aí alguém diz, mas a responsabilidade não é dele? É. Mas Jesus está dizendo, é melhor que você nem me siga se você fizer tropeçar um desses pequeninos. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje à noite tomando a resolução de cortar o mal pela raiz. Porque esse mal vai crescer, não é que ele pode crescer, ele vai crescer e vai chegar ao ponto que você vai tropeçar e você vai fazer outro tropeçar. Semana passada eu citei sobre o exemplo de um pastor batista chamado Steve Lawson. Não vou repetir mais. Pregador, o qual eu vi lá na conferência da Fiel de Pastores lá em São Paulo, o maior pregador que eu já vi em toda a minha vida. Tinha um caso com a secretária há 5 anos. A igreja está tratando com ele. Ele pecou contra Deus, é verdade, ele pecou contra si mesmo, mas ele pecou contra os pequeninos ao seu redor. Vamos levar a sério o pecado. O pecado nunca acontece de um dia para o outro. Ou você acha que esse homem adulterou de um dia para o outro? É flertando, é dando ouvidos,
é massageando o ego, como você é um bom pregador. Oremos, irmãos, uns pelos outros, para não pecar contra Deus, não pecar contra nós mesmos por conta da santificação e não fazer tropeçar nenhum dos pequeninos. Porque se eu tropeçar, eu sei que eu vou ofender ao meu Deus, mas também eu vou ofender a minha esposa, aos meus filhos e à minha igreja. Isso é muito sério. Cuidado com os escândalos. Se tem um mal que está minando, que está sufocando o seu coração e você está sendo mundano em relação a esse mal, corte-o pela raiz, antes que seja tarde demais. Maneira de pensar, de falar, maneira de se vestir, seja o que for, corte o mal pela raiz. Mas se você gosta mais do pé, do olho e da mão, se você gostar mais do pecado do que o seu pé, o seu olho e sua mão, então deixa aí. Então você vai entrando com o pé e com a mão e com os dois olhinhos para o lago de fogo e enxofre, onde o texto diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ah, pastor, isso é duro demais. E eu vou piorar. 2 Tessalonicenses é o único texto que eu vou fazer em cruzamento com esse. Vá comigo para 2 Tessalonicenses capítulo 1. Não é possível, pastor, que Deus lance no inferno pessoas que pecaram. Eu poderia citar muitos versículos. Você sabia, inclusive, que o Novo Testamento fala mais do inferno do que o céu? Pois pasme, viu? Que é verdade. Mas isso é um estudo para outra hora. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 e 9, eu quero ler dizendo o seguinte, atenção. Com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmão, se esse texto não for claro, e se ele não lhe alertar acerca do perigo do pecado no seu coração, eu não sei mais o que pode lhe alertar. Poderia usar outros textos, mas eu vou parar por aqui. Volte para Marcos capítulo 9, e a gente vai concluir esta perícope, lendo o versículo 49 e o versículo 50. – 49 e 50 o texto diz, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Ai, que texto difícil, meu Deus. Como eu quebrei a cabeça com esse texto. Mas vou tentar arranhar a superfície aqui. Que o Senhor e vocês tenham misericórdia de mim. Após o tropeço, após o cortar o mal pela raiz, Jesus usa uma outra ilustração no versículo 49. E pode ser que este exemplo do versículo 49, que diz que cada um será salgado com fogo, tenha duas interpretações possíveis. A primeira interpretação é a interpretação positiva. Alguns teólogos acreditam que esse ser salgado com fogo se refere à maneira como que o Senhor está purificando o povo dele por meio de provações.
Eu acho pouco provável porque o contexto não me indica muito aí, mas a ideia é de um sacrifício ao Senhor. Mas também o texto pode nos indicar que este salgado pelo fogo é justamente aqueles que vão ser condenados eternamente. Porque uma das propriedades do sal, de várias, era manter, conservar. E aí a ideia de ser salgado com fogo é a ideia que alguém vai ser colocado no inferno, e assim como o sal conserva as coisas, você será preservado para todo sempre. Eu confesso, irmãos, que o versículo 49 para mim ficou muito enigmático. Eu li mais de 12 comentaristas e no final das contas fiquei mais confuso ainda. Então esse é um daqueles textos que eu digo, irmãos, está aqui, o contexto é esse, que vamos ser salgados no fogo, seja Deus nos salgando também no fogo para testar as nossas obras, seja em conservação dentro no inferno, seja o que for. Versículo 50, o sal vem como um exemplo positivo, aí sim esclarece um pouco mais. Olha o que o texto diz no versículo 50, irmãos. Bom é o sal. Jesus já tinha dito que os seus discípulos seriam sal para a terra. Lembra no Sermão do Monte? Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. E ele já tinha dito, já 2 vezes antes disso aqui, que o sal não pode perder as suas propriedades. E bom é o sal. Mais uma vez Jesus diz, e se vocês perderem a propriedade de vocês como discípulos, e o que seria perder as propriedades, perder o aspecto do tempero, o aspecto da conservação, até mesmo, conforme estudiosos, o sal do Oriente Próximo tinha propriedade até para fertilizar a terra. Se vocês perderem isso, para que serve o sal? Para nada mais. Inclusive o texto em paralelo, o texto de Lucas, vai dizer que ele vai servir para ser pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo, o sal é bom, gente. E vocês não podem perder a propriedade de vocês. E qual é a propriedade do sal como ilustração? Olhem para mim e vocês serão meus discípulos. Vocês não tropeçarão, vocês levarão a sério o pecado, vocês não farão com que os pequeninos tropecem. Olhem para mim, o sal é bom, mas se vocês perderem o discipulado, se vocês quiserem ser maior um do que o outro por causa do orgulho, vocês vão perder a propriedade de vocês, que é me seguir. Aí ele diz, tende sal em vós, ou seja, nunca percam esta propriedade da essência do discipulado. E aí ele disse, tem paz uns com os outros. Finalzinho do versículo 50 tem tudo a ver com o versículo 33 e 34, que eles estavam discutindo entre si quem seria o maior entre eles. Tem paz uns com os outros. Eu quero concluir, irmãos, então, esta mensagem dura, difícil de Jesus, para fazer a pergunta que eu sempre tenho feito no Evangelho de Marcos. Nesse texto aqui, quem é Jesus? Mas nesse texto aqui ele não se apresenta assim. Ele é, não tenho dúvida, mas nesse texto, Jesus é aquele que se importa com os pequeninos. Eu já disse isso domingo. Cuidado, irmãos, eu e você. Ah, pastor, mas eu sou um dos pequeninos, mas sempre tem alguém ao seu lado que é menor do que você no sentido do discipulado. E quando você é uma referência negativa para alguém, você está fazendo alguém tropeçar. E Jesus se importa com o menor dos seus cordeirinhos. Amém? Pais, maridos, esposas, mães, filhos, família, igreja. Nunca esqueça disso. Quando pecamos,
nós afetamos outras pessoas e fazemos tropeçar alguns pequeninos. Jesus se importa com os pequeninos. Em segundo lugar, no texto, quem é Jesus? Jesus é o mestre, porque João chama ele de Raboni, mestre. Jesus é o mestre que leva a sério o crescimento espiritual dos seus discípulos, ao ponto de dizer: arranque o mal pela raiz. Saia daqui hoje pensando nisso. Não brinque com o pecado, porque ele vai te matar e vai fazer outras pessoas morrer também. Arranque o mal pela raiz enquanto é tempo. Quem é Jesus? Jesus é o único que pode livrar o pecador do inferno. Jesus é aquele que o texto aqui ele não diz diretamente, mas em outro texto, por exemplo, Mateus 10, 28, ele vai dizer: não temam aqueles que podem matar o corpo, antes temam a mim, que faço perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Jesus é o único que pode livrar você da condenação. Se você não tem Cristo hoje, você pode ser a melhor pessoa do mundo, e nem duvido disso. Mas os seus méritos, a sua moralidade, a sua ética não vai te salvar. A única pessoa que te tira do inferno e te transporta para a luz é Jesus Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou em seu lugar. O inferno é real. O inferno é para todos aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho. Lá vai ter muita pessoa que foi boazinha. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não danço. Não é assim que diz, né? Mas está no inferno. Com os 2 olhinhos, com as 2 mãozinhas, com os 2 pezinhos. E o texto diz: foi para o inferno. Porque não levou a sério aquele que pode livrar do castigo eterno. Brincou com o pecado. Mas Jesus é aquele que nos livra da ira e do inferno. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos levar a sério os escândalos, cortar o mal pela raiz e continuar sendo sal para manifestar a glória do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Senhor, obrigado por Tua palavra. E que essas verdades penetrem o mais profundo da nossa alma. E que possam instruir o nosso coração a levar a sério o que é seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor não é frequentar uma igreja, não é gostar do Senhor. Seguir ao Senhor é levar o discipulado para o último ato. Se for necessário cortar a mão, o pé, furar o olho, se Ele nos está fazendo tropeçar. E isso é seguir ao Senhor. Com seriedade, com responsabilidade. Esse é o preço do discipulado. Seguir ao Senhor é entender que o Senhor se preocupa com os pequeninos. E ai daquele que está sendo uma pedra de tropeço para o irmão ao seu lado. Ai daquele e daquela que está usando da sua vida um mau exemplo e sendo uma pedra de tropeço, como diz o texto. Que era melhor que essa pessoa perecesse na profundeza do mar. Isso é muito sério. Então que o Senhor nos ajude a entender esta mensagem. E se há alguém que não tem Jesus como seu bendito e glorioso Salvador, o único que pode libertar do inferno, que essa pessoa corra para Jesus agora, como uma criança corre aos braços do seu pai. Um pequenino que agora busca o glorioso Salvador, pois sem dúvida achará consolo e será acolhido nos braços de Jesus. Mas para isso precisa se arrepender reconhecendo que é um pecador e que somente em Jesus há perdão
salvação, vida eterna. Se há alguém esta noite que, nesta condição, entendeu a mensagem do Evangelho e quer ser livre do inferno em e por causa de Jesus, em Jesus e por causa de Jesus, que hoje seja o dia da sua salvação. Que ela possa confessar a todos, publicamente: eu quero esse Jesus. A coisa é séria, mas eu quero, porque é o único que dá a vida eterna. Que hoje à noite haja salvação em nosso meio, ó Deus e Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.